E como já era previsto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou ontem a redução de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, que passa de 13,75% para 13,25% ao ano. No comunicado, o comitê destacou que a melhora do quadro inflacionário, aliada à queda das expectativas de inflação para prazos mais longos, permitiram acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária, mas ressaltou a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista de que se consolide até apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Através das redes sociais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros mostra que o país está na direção certa e que isso significa um avanço no sentido do crescimento econômico sustentável para todos. Pois é, e a decisão do Copom colocou, enfim, essa fase de aperto iniciada lá atrás, em março de 2021. Desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros era de 13,75% ao ano. Mas o que muda de fato, na economia brasileira e também para o agronegócio? Quem fala com a gente sobre esse assunto é o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, o Tirso Meirelles. Tirso, prazer recebê-lo aqui no Mercado e Companhia. Esse 0,5 ponto percentual já era um valor esperado por todo o mercado. Eu queria saber qual que é a análise aí da FAESP e o que representa para o setor essa redução. Muito pouco ainda, né, Tirso? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, o que nós precisamos é a sustentação. Então, nós tivemos aí onde não teve trato do governo para os gastos do governo. A base monetária do governo está muito grande, o gasto dele está muito grande. Temos aí a reforma tributária. E pelos estudos que nós estamos vendo, ocorrerá os impostos mais acentuados para a sociedade. Nós temos ainda também a influência do mercado de commodities que abaixaram o processo como um todo. E nós também temos aí uma suposta diminuição de 20% do mercado internacional da gasolina. Então, nesses pontos, a nossa inflação caiu, mas nós precisamos fazer a nossa lição de casa para que nós possamos continuar diminuindo os juros, porque os juros é muito elevado, não conseguiremos fazer investimento, estamos fazendo o custeio, porque é uma obrigação nossa de plantio direto, mas nós precisamos realmente que abaixe a taxa de juros, mas precisa realmente consolidar todos esses pontos para que o Banco Central possa diminuir os juros. Além de juros ainda bem altos, né, Tirso? A gente teve a notícia ontem que o governo já pode limitar ou alguns limites de linhas de crédito já tinham sido esgotados no Plano Safra, como, por exemplo, o PAC, a ABC, o Moder Frota, né, e outros programas importantes também. Você já teve conhecimento disso? Porque ainda não há uma definição oficial. Como é que a FAESP tem recebido essas informações? São dois pontos importantes a serem considerados. Um desses pontos importantes é que nós temos de demonstrar que nós precisamos também fazer a nossa lição de casa. Nosso spread está muito elevado, nós temos aí o cheque especial, cartão de crédito, é um absurdo os juros que é cobrado da sociedade como um todo, e sem dúvida nenhuma, nessa questão que você pergunta agora, são dois pontos. Realmente estão acabando as linhas de financiamento, né? Nós temos aí, como você sabe, foi uma liberação de 400 bilhões, mas nós utilizamos mais de R$1 trilhão, por isso que a taxa de juros é importante para os investimentos. Umas linhas de investimento que não chegaram o dinheiro. Dois pontos importantes que precisa ser ressaltado. Perfeito. Você citou a reforma tributária, né? O cobertor é curto, né? E o governo, nessa reforma tributária, tem mecanismo também para poder arrecadar mais. E um dos
um dos pontos que preocupam o setor é o artigo 20, né, que fala sobre a possibilidade de estados criarem fundos de investimento taxando o agronegócio, como aliás já acontece em Mato Grosso, em Goiás. Aqui em São Paulo, né, como é que a FAESP vê essa situação e se você acredita que isso possa ser revertido na votação do Senado? Aqui em São Paulo, você sabe que no governo passado eles tentaram fazer isso, nós fizemos o tratoraço e a sociedade compreendeu e o governo depois retroagiu. Sem dúvida nenhuma, a reforma tributária é fundamental para o nosso país, mas nós podemos perder uma grande oportunidade, porque a tendência é você perder o Pacto Confederativo, que isso é muito sério. Esse artigo 20 que você mencionou entrou nos últimos 10 minutos. A maioria dos deputados não sabiam o que eles estavam votando nesse artigo 20. Então, agora com o Senado, Eduardo Braga, ele está abrindo a discussão para a sociedade, fará as reuniões pelo interior do país como um todo, ouvirá o setor produtivo, para que nós possamos adequar o processo da reforma tributária e esse artigo 20 uma reforma tributária global no país, por que nós vamos adicionar mais um item de imposto no conceito? Perde a essência da reforma tributária. E diante desses todos os assuntos que abordamos aqui, que mensagem final você passaria para os nossos produtores aqui do estado de São Paulo, hein, Tirso? O que eu peço é que procure os seus deputados, procure os seus senadores, conheça a reforma tributária do nosso país. É a oportunidade que nós temos de trazer emprego, renda com sustentabilidade no nosso país. Para você ter uma ideia, não existe estoque mundial de alimentos, mas com todo esse processo de influência do mercado internacional, diminuir a receita, e quando nós temos receita, eles aumentam os fertilizantes, então nós temos muita dificuldade para que a gente possa manter. Por isso que nós precisamos estar ágil, por isso que nós temos que ter uma taxa de juros menor, por isso que nós temos de ter toda uma logística sustentável. Então, nesse momento, eu peço para que os produtores procurem os seus deputados e senadores e conheçam a reforma tributária, porque vai afetar todos nós e nós vamos perder uma grande oportunidade de ter um... Sem dúvida. Tirso Meirelles, vice-presidente da FAESP, obrigado mais uma vez pela sua participação. Tivemos aí pequenas interrupções aqui na sua fala por conta da conexão, mas deu para entender tudo que você falou ao longo dessa entrevista. Obrigado, viu, Tirso? Uma boa tarde e até uma próxima.